Amém. Rosângela, fica à vontade, pode se Amém. apresentar, pode começar aí a sua ministração, amém? Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Que a graça, o amor e a unção de Deus possa estar no coração de cada uma de nós. Amém? Eu vou ler em 1 Reis, capítulo 4, do versículo 16 em diante. 1 Reis, capítulo 3, perdão, irmãs, capítulo 3, do versículo 16 em diante. A sabedoria de Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, e eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho estava conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia, a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém, esta disse: Não, por certo morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei: Porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu nem meu, seja dividido. Então respondeu o rei e disse: Dai-lhe a esta mulher o menino, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei e respeitou o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente já vê a sabedoria de Salomão. Uma história difícil, só estavam aquelas duas mulheres dentro daquela casa, não tinha mais ninguém, não tinha testemunha, não tinha nada. E aí a gente vê aqui a sabedoria que Deus já havia dado a Salomão. Porque quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, ele poderia ter pedido a cabeça dos inimigos dele, ele poderia ter pedido um reinado maior, ele poderia ter pedido tanta coisa para o Senhor, mas ele pediu sabedoria. E aqui o Senhor já fala conosco, perante a tua palavra, sobre o que nós pedimos a ele. Porque nós precisamos ter sabedoria até para pedir algo ao Senhor. Porque muitas das vezes nós pedimos ao Senhor coisas erradas. Às vezes nós pedimos ao Senhor coisas que não agrada a Ele. Só que às vezes nós pedimos tanto, tanto, tanto que o Senhor faz. E depois lá na frente vem as consequências de tudo aquilo e a gente fala assim: ah, mas eu pedi, o Senhor me deu. Mas você pediu sem sabedoria, por isso o Senhor te deu. Foi a insistência da falta de sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Aquelas mulheres, elas estavam numa casa, só as duas, sozinhas, sem mais ninguém.
E uma teve um filho, a outra também teve um filho. Uma deitou o seu filho próximo a ela, a outra deitou o seu filho muito próximo a ela. Quantas vezes a gente, por tentar cuidar demais, por tentar proteger demais, a gente acaba equivocando. A gente acaba errando, a gente acaba fazendo coisas que não é para fazer por tanta proteção. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela tentou proteger tanto o filho dela, que ela dormiu, acabou deitando em cima daquela criança e aquela criança morreu. E quando aquela criança morreu, aquela mulher, ela não pensou em orar, ela não pensou em apresentar aquela criança a Deus. Ela simplesmente olhou para o lado, viu que aquela outra mulher estava com o seu nenê vivo, ela quis trocar as crianças. Quantas vezes nós não aceitamos a luta que o Senhor permite chegar até nós? Quantas vezes a gente pensa, já foi, já deu tudo errado, vou deixar de lado e vou começar tudo de novo. E o Senhor te diz nesta manhã, continua lutando, não desista do que eu coloquei na tua mão. Tem mulheres que chegaram aqui hoje com uma alegria morta, com um ministério morto, com uma família morta, acha que tudo está acabado, mas o Senhor te diz nesta manhã, eu te trouxe aqui, filha minha, para te dizer que tudo continua no controle das minhas mãos. Que eu continuo com tudo no controle das minhas mãos, que eu controlo tudo. Não acha você que está tudo perdido. Não acha você que está tudo morto. Não queira mudar a situação, porque eu continuo no controle. Alamassorecantaramanás. Aquela mulher pegou aquela criança, ela trocou. E aquela outra mulher, ela dormia tão profundamente que ela não conseguiu ver o que estava acontecendo. E o que anda acontecendo dentro da tua casa, que as pessoas estão entrando, estão tirando o que é vivo, deixando o que é morto e você não tem visto nada. O que está acontecendo dentro do seu lar, que entram, que saem, que fazem o que querem, e você não tem visto nada. O que está faltando para que você veja? Muitas das vezes, a gente coloca pessoas dentro da nossa casa que não é para pôr. Às vezes você fala assim, ai, mas a pessoa está tão doente, ela está precisando de ajuda. Quando a pessoa está doente, o lugar dela, de você levá-la, é na casa do Senhor, é no templo, não é dentro da sua casa. Não é dentro da sua casa que ela vai ser curada lá no templo. Leva ela para o templo, leva ela para a igreja, não para dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes a gente coloca pessoas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, que não é para a gente pôr. Às vezes a gente compra lutas que não é nossa. Então a gente precisa orar, a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atentos ao que está acontecendo dentro do nosso lar, com os nossos esposos, com os nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela não conseguiu ver o que estava acontecendo. Quando ela acordou pela manhã, ela foi amamentar o nenê estava morto. Só que como não tinha claridade ainda, ela não conseguiu perceber que não era o filho dela. Ela não conseguiu perceber nada. Mas quando clareou o dia, que veio a luz, ela viu que não era o filho dela. E aí ela entrou em desespero, porque a outra mulher já estava com o filho dela. E ela disse, não, esse filho é meu. E elas começaram aquela briga dentro daquela casa. E aí elas precisaram falar com o juiz. Elas precisaram falar com o rei. Que credibilidade tinha aquelas mulheres? Porque no texto falam que eram duas prostitutas. Imagina o desespero daquela mulher que tinha o seu filho vivo e que não tinha como provar que o seu filho era o vivo.
Vocês conseguem imaginar o desespero daquela mulher? E elas foram até o rei, falar com o rei, porque aquela mulher que os filhos estavam mortos, ela falou, não, essa criança morta já não me serve mais. Eu quero essa criança viva. E ela vai ser minha, essa criança viva. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela que perdeu o seu filho em desespero naquele lugar, porque ela tinha medo que o rei não se atentasse àquela situação por serem duas prostitutas. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós lutamos pela nossa família? Quantas vezes as pessoas olham e falam assim, ah, mas esse seu filho aí já não tem mais jeito, não. O que você está aí preocupada? Você está orando, você não para de orar. E olha aí, cada dia que passa está mais difícil. Por que você continua lutando por este marido? Você ora, você jejua, você se consagra e nada acontece, continua lutando. O Senhor te diz nesta manhã, continua lutando, continua buscando, porque mesmo que estiver morto, eu faço viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu cuido, eu trato, eu mudo, mas não desiste do que eu coloquei na sua mão, porque você pode testemunhar que estava morto e reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Amadas, eu passei por uma situação muito complicada. Eu fui viajar e nesta viagem eu fui de carro e a minha filha morava numa outra cidade, nós fomos para São Vicente, para a praia, e a minha filha morava em Ribeirão, eu morava bem mais longe, e ela foi de ônibus e eu fui de carro. E no dia dela ir embora, pela manhã, nós fomos lá na rodoviária de Uber, era 5 minutinhos de Uber, pegamos esse Uber, fomos lá, compramos a passagem dela para ela viajar à noite. E aí, à noite, eu coloquei ela dentro desse Uber e depois de 4, 5 minutinhos, eu liguei para ela. Eu falei, filha, você já chegou na rodoviária? E aí ela disse para mim, mãe, o Uber dele não tá me levando para a rodoviária, porque não é o mesmo caminho que a gente fez pela manhã. E eu falei, filha, pede para ele te trazer de volta, então. Ela falou assim, mãe, ele falou que vai me levar num outro lugar e que dá para pegar o ônibus. Eu falei, filha, você já perdeu o ônibus, já passou a hora, o horário do ônibus. Pede para ele te trazer de volta. E aí ela falava assim para mim, mãe, ele falou que não vai me levar de volta. E aí foi me entrando um desespero naquele momento. E ela falava assim para mim, mãe, eu vou desligar o telefone. Eu falava, filha, por favor, não desliga o telefone, continua falando comigo. E aí aquele homem, ele procurava um lugar. E aí ele parou num terreno fechado, todo murado, todo cheio de mato. E ele entrou dentro desse terreno com a minha filha. E aí ela falou assim para mim, mãe, eu preciso desligar o telefone. E eu falava para ela, filha, não desliga o telefone, por favor. E ela falava assim para mim, mãe, eu preciso desligar, porque ela não queria que eu ouvisse o que ia acontecer com ela. E eu falava, filha, em nome de Jesus, não desliga esse telefone. E aí começou a passar carro na frente desse lugar, e este homem ligou o carro de volta e saiu daquele lugar, e começou a andar com ela por aquela cidade. E eu falava, filha, onde você tá? Ela falava, mãe, eu não sei. E eu falava, coloca ele no telefone, filha. E ele falava que não queria falar comigo em hipótese alguma e continuou dirigindo. E naquilo, a minha mente, eu via um lugar, eu via uma ponte, eu via a minha filha jogada naquele lugar. Eu via a minha filha boiando e eu falava, Senhor, tem misericórdia, Pai. E aí eu continuei falando com ela, e ela falava assim para mim, mãe, agora ele tá passando em cima de uma ponte. E eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha filha. E eu falava, filha, passa o telefone para ele, mãe, ele não quer falar com a senhora. E aí novamente ele para o carro em cima de uma ponte. E aí eu falei assim, filha, coloca o telefone no Viva Voz. E aí ela colocou aquele telefone no Viva Voz, e eu falei assim, moço, em nome de Jesus, devolve a minha filha. É herança minha.
O Senhor deu a mim, o Senhor confiou a mim. Por favor, traz ela de volta para mim. Não faz nada com ela, não rela nela.